É muito importante entender que as dependências químicas que nós acabamos registrando em nós devido às emoções da gestação. Quando eu vou tratar, eu vejo um mapa, aí eu leio lá, você está aqui, como aconteceu esse abandono, tua mãe sentiu isso, passou isso, você se viciou no sentimento do abandono. Porque o sentimento do abandono dá uma tristeza. A tristeza é uma química, certo? Ela é uma bioquímica, para entender. Quando você usa uma substância externa, vamos dizer, uma cocaína, um álcool, um cigarro, você está usando uma química que você põe para dentro do seu corpo. Quando você faz isso, as suas células, no primeiro momento, elas acham estranho. Mas uma semana depois, ela já falou, ok, conta toda para as outras células, fala, gente, eu quero mais cigarro. Aí que dá fissura. O vício químico vem do excesso de tempo que você diz para a sua célula que vai usar aquela substância. E ela tem que se adaptar. E ela se adapta porque o nosso corpo, ele é inteligente e burro. Ele é inteligente porque ele faz parte de uma inteligência divina, de um funcionamento incrível. Ele é burro porque ele obedece os nossos maus comportamentos. Exato. Então, a gente está ignorante de nós mesmos, o corpo repete isso. Então, o que acontece? Ele vai criar... E depois que você sair daquela substância... Compreende? Eu fui viciada em cigarro há muito tempo. Eu fui viciada em cigarro ao nível de quando eu não tinha cigarro, era capaz de catar uma guimba de cigarro da rua. De alguém jogar, de ficar... Quando você é viciado, você fica assim... Se eu fosse viciada essa hora aqui, esse tempo todo gravando, eu já queria dar uma pausa para ele fumar. Ok? Então você não tem visão. Ó, então imagina, eu me via assim, às vezes, num lugar sem cigarro, eu ficava olhando quem estava fumando. Né? Em 2008 eu ainda fumava quando eu fui em Londres a primeira vez, e a gente foi num pub, e aí podia fumar, né? Não podia fumar no pub, tinha um quadradinho, um cubículo, assim, fechadinho, do nada, tinha uma abertura, um lugar feio, o pub era lindo, mas aqui um lugarzinho para fumante. Praticamente passei quase a noite inteira ali naquele lugar, porque aí você vai fumar, conversa com a outra pessoa que está ali fumando, ou seja, toda a sua vida é comandada pelo seu vício. Até que no momento você vai buscar a causa desse vício, que não é só falar, ai, que absurdo, porque, gente, você que julgou uma pessoa viciada, você não sabe o que é vício. Vício, você chegou no lugar de perder o controle. E você resgatar o seu controle, é muito necessário ter uma determinação e ajuda de vários níveis, dependendo da substância que você está viciado. Entende? Porque tem substâncias violentíssimas para o teu corpo e que sair dela é difícil, porque todo o seu corpo, o seu pensamento, ele está voltado para aquilo, né? Voltado para aquilo. Precisado daquilo, né? Exatamente, ele vai naquele lugar. A primeira vez que eu tive o start de parar de fumar, eu estava fazendo minha segunda formação em parapsicologia com o professor Roque Tamburini, que já está no outro plano. E a prática dele era me usar como médium para regredir outra pessoa, tá? Então, a segunda, porque a primeira formação que eu tive foi com o professor Rama, que era a regressão mesmo, que era você regredir a vidas passadas. E o do Dr. Roque, ele usava uma outra técnica que, na época, nem se sabia, mas já existia essa técnica, era falada na Alemanha, que era uma triangulação. E a teoria dele era a seguinte, às vezes regredir a uma vida passada, a uma história passada, significa abrir alguns compartimentos que foram selados por um motivo óbvio. Você ter a oportunidade de viver essa vida. Por isso que hoje, gente, eu não atuo como terapeuta de vidas passadas, tá? Mas eu tive 2 formações nesse sentido e entendi que não era saudável abrir determinadas gavetas, porque isso pode gerar um desequilíbrio muito grande para o presente. Mesmo em casos extremos? Em casos extremos é pontual. Então, assim, pontual é necessário, a própria memória vai vir para sair. O que eu acabei buscando um outro caminho é de não estimular fazer isso. Bom, em suma. Aí, voltando lá no Dr. Roque, então, por ele pensar assim, trazer esse conhecimento, então ele ficava num ponto, a paciente ficava no outro, fazia uma triangulação. Ficava ele, o paciente dele, e ele usava um médium aqui, que era o exercício que ele estava fazendo. Nesse caso, era eu. Então, eu deitava, ele me relaxava e levava a um lugar do campo, que hoje, com o conhecimento da constelação, muitas pessoas falam, é o campo, mas a gente está falando de muitos anos atrás. Não tinha essa informação. Para poder entrar naquele campo, acessar aquela memória, limpar aquela memória, e daquela memória limpa, a pessoa poder experimentar do lado de fora. Entende? Entendi. Sim, mas como faz era um feita mergulho essa limpeza? interno. Com afirmações? Não, você vai fazendo nas mudanças de atuação.
É como se tivesse, você vai mudando a atuação, porque o médium sente aquela informação. Quando o médium está sentindo aquela informação, vai limpando, a pessoa está assistindo aquilo, e está dentro de um campo vibracional e vai soltando aquela informação. Então a pessoa não correu o risco de passar por aquela química de novo. Por aquela emoção de novo, porque toda emoção vai gerar uma carga química. Você poupa a pessoa. Ela poupa a pessoa, mas isso. no campo. Mas eu só não entendi como você, como médium, nem é o ponto aqui, mas só uma curiosidade, né? Como você, como médium, limpava esse campo da pessoa que você. Na verdade, eu estava ali vivenciando e ele conduzindo. Não. Ele ia Você conduzindo. limpava só pela catarse, só pela conscientização. A catarse, do que você sentia respira, ali. você não está vivendo mais isso, saia desse lugar, Uma vamos conscientização, conduzindo. né? Você vai trazendo, você vai fazendo Sim. uma indução de campo, né? Porque é uma informação que está presa dentro do campo. Sim. Bom. E substitui por outra ou não? Só limpa? E aí você vai liberando e fazendo contato com aquela informação. Tá. Se era água, se era contato com a pessoa, e agora você está vendo ela, não tem mais perigo, não tem mais risco. Ressignificando, né? Você vai trazendo uma outra possibilidade de experiência com relação àquilo. Tá. Bom, mas eu falei tudo isso para falar sobre a química, né? Ou seja, você está viciado numa química. Então você reproduz a necessidade daquela química. Ela pode estar vindo de qualquer campo, porque ela está nesse campo de memória. A mesma coisa a bioquímica. Ou seja, a bioquímica, ela é aquela substância que é externa, porque é a substância externa, só que é interna. Então a gente bioquímica, produz. você produz. Então, assim, eu me viciei em reclamar. É um vício emocional, né? E viciei em ficar triste. Eu me viciei em ficar triste. viciei em ficar feliz. A minha mãe estava naquele lugar e eu criei e desenvolvi algum padrão. Porque o padrão, gente, ele pode ser por repetição ou por oposição. Eu posso fazer alguma coisa igual a, ou eu posso fazer oposto a. Ah, sim. Certo? Ou você repete ou você fala, vou Tipo, fazer o a diferente. minha mãe dava crises. Porque às vezes você está lendo o mapa e fala, sua mãe estava tão envolvida na própria dor dela que ela não te viu. E aí a mãe dava crises de histeria. Ela pode repetir a crise de histeria da mãe na programação, ou ela desenvolveu um oposto. Odeio crise de histeria, odeio mostrar as emoções, odeio me expor. Nunca vou ser igual a minha mãe. Pronto, está condenada a ser sempre igual à mãe. Quando você diz, nunca vou ser igual à minha mãe, você está condenado a ser igual à sua mãe, porque você vai atuar em tudo aquilo que você está rejeitando. Porque esse não é o caminho. O Jung falou, né? Sua sombra se torna o seu destino. Porque você está rejeitando algo que está em você. Você Quando a não gente iluminar traz, aquilo, né? a gente traz como um Você desafio amoroso que é o preso seu, Sim. aí a gente começa a mudar, porque eu preciso mudar a bioquímica. Como eu mudo? Você acha que você, vou falar de mim aqui, viciada no cigarro, o dia que eu falei, aliás, eu contei isso foi por causa do Dr. Ram, deixa eu só pegar esse Completar ponto. aquilo, Por que foi o primeiro momento que eu resolvi parar de Parar de fumar? fumar. Por quê? Eu estava fazendo essa formação, eu estava deitada, no treinamento com ele antes. Como médium. Como médium, e ele ia me conduzindo, que ele me treinou meses até eu fazer isso, tá? Então, foi conduzindo. E quando ele ia me conduzindo a um estado, daqui a pouco, que eu chegava naquele estado vibracional, eu voltava e voltava assim, e falava, mas por que você voltou? O que aconteceu? O corpo pedindo cigarro. O corpo pedindo cigarro. Atrapalhava o processo, né? Era isso que eu coisa, queria né? contar quando eu falei Entendi. dele, tá? Por isso que eu dei uma Ou seja, voltinha aqui. Os vícios Sim. nos tornam impotentes, né? E aí ele falou, mas por meses trabalhando, quando você estava... Poxa. Eu lembro que esse dia, eu saí do consultório dele, que era em Alfenas, até a rodoviária, eu fui fumando um cigarro atrás do outro, e eu olhava pro cigarro e falava assim, como assim você manda minha... Aí eu acendi um cigarro, acendi um outro, assim, sabe, numa situação, foi o primeiro momento em que eu vi uma substância me dominando. Você acha que no outro dia eu já parei de fumar? Pois é. Não. Foram anos para poder trabalhar isso. Você foi diminuindo? Não só diminuindo, porque todo vício ele está alocado em alguma dependência emocional, em alguma situação emocional. E cada pessoa vai ter que descobrir isso, e esse é o grande mistério. Qual é o buraco que aquilo Qual tá que era o preenchendo, buraco que aquilo ali estava preenchendo? Nunca é substância, porque, gente, substância química externa, ela é inanimada. Isso quer dizer que o cigarro não vem atrás de mim e fala, vem cá, me fuma. Entende? Alguma coisa. Então, sim, eu precisei de... Aonde que aquilo entrava? Aonde que aquilo entrava? Aí, quando eu achei aquele ponto, eu sempre fui muito diferente da minha família, né? Do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Obviamente, eu tinha uma diferença muito grande. Quando eu achei meu ponto, lá na infância, meu pai fumava e minha mãe fumava.
E eles fumavam no banheiro. E na casa que a gente morava só tinha um banheiro. Então, quando eu ia pro banheiro, já tinha aquele cheiro de cigarro de alguém fumando dentro do banheiro. Ok, obviamente eu comecei a fumar com 13, 14 anos. E eu fumava no banheiro. A primeira coisa que fazia de manhã era fumar. Então, já ia pro banheiro fumar. Tá, copiei esse hábito deles. E fiquei com esse hábito ao longo da vida. Você fumava escondido? Hã? Você fumava escondido? Fumei escondido, depois comecei escondido e depois... Sim, mas o primeiro hábito em qualquer lugar era no cigarro no banheiro. Sim. Mas o dia que eu descobri que aquele lugar do cigarro tinha um lugar afetivo... Gente, quando você chamar cigarrinho, meu vinhozinho, dica, tá? Aí tem um nó emocional. Guarda, certo? Diminuiu pro... você tá levando a sua criança. Emocional, é verdade. Vou tomar um vinho. Aí vou tomar um vinhozinho. Aí só um vinhozinho. Fez isso, você tá com a sua criança lá gritando e justificando uma ação. Aonde estava? Quando eu achei esse gancho, aí eu consegui desatar ele. Por quê? O gancho era meu sentimento de pertencer àquela família. Eu era tão diferente deles que o meu cérebro identificou. Poxa, nisso eu sou igual a eles. Era um elo. Era algo que me levava a um lugar de pertencimento. Eu pertenço a eles. Papai fazia isso, mamãe fazia isso. Eu faço isso, então eu pertenço a essa família. Sim. Porque a sensação de pertencimento é algo que acolhe o nosso coração. Te aproximava deles. E aí, né? só de trazer isso para a consciência, só de trazer isso para a consciência, eu falei, aí eu fui substituir isso. Eu pertenço. Aí eu fiz outros caminhos nesse sentido, que é um caminho muito importante de acordo com os desafios herdados também dos pais, que significa você pegar valores positivos dos pais e trazer para honrar, ou valores negativos dos pais que você aprendeu com os pais para você poder honrar.